voltamos a apresentar Bandeirada. De volta pro Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa. Começando, sem perder tempo, a gente já vai pro Sexta Marcha e o resumo do esporte a motor nesse fim de semana. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. A gente começa o Sexta Marcha falando de turismo. Turismo porque começou a Turismo Carreteira 2019 e começou do jeito que a gente gosta, com muita disputa, com muita briga, com o autódromo lotado, né, Brasil? E vitória de Facundo Arduço, com Guilherme Ortelli em segundo, Mariano Werner em terceira. A vitória veio após um totozinho também, né, Arduço? Mas tudo bem, o cara é talentoso pra caramba. E o Ortelli em nenhum momento ficou de mimimi. Classificação do campeonato, claro, o Arduço é líder, o Ortelli o segundo, o Werner é o terceiro. É a abertura do campeonato, só podia ser, né, Rodrigo? Próxima prova em Neuquén, 3 de março. Carlos e Eric, vocês viram os melhores momentos da prova, gostaram, autódromo cheio, é o que a gente sempre implora por aqui, né? Montadoras envolvidas e vitória do Arduço. Enquanto isso, em Terra Brasilis... não começa não, pelo amor de Deus. Lá é, cara. Não fala não. É bem assim mesmo. Aguarde no zero. Me aguarde no zero. Aguardemos no zero. Mas que vitória do Arduço. Uma pista pequenininha, sossegada e pista lotada, né? Fim de semana do Carreteiro é sempre assim. Vamos para o próximo assunto então? Fórmula E. Fórmula E. Aumentamos a nossa esquadra. Felipe Nasser tá de volta a uma categoria de monoposto. Pouco mais de 2 anos depois de ter perdido o lugar na Sauber, ele acertou a sua entrada na Dragon. A Dragon desferiu o pontapé no traseiro do Maximilian Günther, que realmente estava muito aquém do que se esperava de um piloto talentoso como ele é, mas perdeu o seu lugar. E o atual campeão da WeatherTech Sports Car, que vai continuar na WeatherTech, tá? Vai correr ao lado de José Maria Lopes na equipe Dragon. Eric von Draxler, mais um. A vida feliz fora da Fórmula 1 e vamos ver. A felicidade só aumenta, né? Se ele abraça. Vamos ver se ele abraça também a categoria, né? Porque o Felipe Massa que tá até agora que tá num relacionamento difícil. Vamos ver se o Nasser tem melhor sorte. Pois é, agora o Günther, pelo amor de Deus. Mas o Günther ainda vai correr 2 provas. Nas provas vai ter 2 datas onde vai conciliar com o WeatherTech e o Nasser não corre. Sim, o Nasser vai dar prioridade pro WeatherTech. Que bom que o Nasser vai dar prioridade pro WeatherTech, né? Cumpriu o acordo que já tá feito. E aí o Günther corre 2. E que bom que não defenestraram ainda por completo o Günther. Vai que nessas 2 provas ele ainda mostra algum serviço e consiga uma vaga para a próxima temporada. Porque assim, não dá para definir o desempenho de alguém em 3, 4 provas, onde na última ele conseguiu o 7º tempo de classificação. O problema é que ele está fazendo muita asneira nas provas. É bom de repente ter essa cabeça para pensar. Fala, Eric. Carlos. Oi, Günther. Não é Günther, não, sou lesado. Que seja, Günther, tá lá, mesma coisa. Foi demitido, Dança. Bom, ele tá de volta, tá, gente? Vamos pros monopostos agora. De novo. Monopostos. Mas dessa vez é com motor. O MRF Challenge F2000. Ele já teve... Olha só. Já teve Conor Daly campeão. Já teve Pietro Fittipaldi campeão. Já teve o Felipe Drugovich campeão. E agora... Ano passado, né? Coroou, nesse último domingo, a primeira vez de uma mulher. Jamie Chadwick, que já tinha se tornado a primeira mulher a vencer na Fórmula 3 inglesa, se torna a primeira campeã da competição. Ela somou 280 pontos contra 243 do belga, o De Fourny, e 186 pontos de Patrick Pasma da Finlândia.
Carlos e Eric, ela se tornou a primeira mulher a vencer na Fórmula 3 britânica. Ela tá na fase final de seleção da W Series. Ela é campeã agora do MRF Challenge. Já passou e muito daquela época de que mulher não sabe dirigir. Pilota e pilota muito. E essa menina pilota mais ainda. Max de Fournier é o nome dele. Isso, é o Max. Eu tava tentando lembrar o primeiro nome dele, eu não consegui. Mas vou te falar. Acho que tem pessoal que fica que lugar de mulher na cozinha, até onde ela quiser. Se ela quiser ficar atrás do volante, ela fica muito bem aí, ó. Mais uma. Carlos, mais uma pra lista, Carlos. Mais uma e de grande calibre também, de um excelente futuro pela frente. Tomara que vingue. Mulherada tem que... A gente torce pra mulherada começar a vingar, pra elas serem mais e mais na categoria. De qualquer tipo de categoria, tá, queridos ouvintes? Aliás, a Bia deu uma entrevista esses dias aí, contando da aventura dela lá em Daytona. Também sensacional, as 4 mulheres correndo no mesmo carro e foram muito bem. Vamos de MotoGP de novo. MotoGP. Porque a gente estava falando de picuinhas, de encrencas, isso passa longe da Ducati, isso passa longe de Andrea Dovizioso. Ele deu uma entrevista dizendo que o momento é muito importante na carreira do Danilo Petrucci. Ele não hesita em ajudar o novo pupilo dele na Ducati. E ele declarou: eu não sou do tipo que tenta esconder certas coisas para vencer. Eu tenho outra mentalidade, não tenho problema em divulgar, em ajudar em certas coisas. Se ele for mais forte do que eu, sorte dele. Eric Von Draxler, Carlos Martins, que bom um piloto de ponta com essa mentalidade, porque olha, tava em falta e não é só na MotoGP não. Ô, meu filho. Não, Rodrigo. Né, Hamilton? Olha, dizia uma certa letra de música, Jorge Lorenzo, e recebe essa indireta? Eu tenho certeza, mas não é só ele não, Carlos, é muita gente que... Acabei de soltar aqui um, né, Hamilton? Que é outro também. Mas você sabe pra quem foi destinado esse lógico, receba, né? Óbvio. Poderia ir pra uma certa dupla de pilotos brasileiros tricampeões na Fórmula 1 também. Hoje eu vou causar briga com todo mundo. Hoje a treta vai ser uma... Hoje a treta vai ser ativado. Mas que bom que ele pensa desse jeito, né, o Eric? Não, né? E é aquela parada. Isso é pra você ver como é que... Olha a diferença. Quando você tinha um Jorge Lourenço no time que desestabilizava totalmente. Porque eu que tenho que ser no espelho, tem que ficar a bola, eu tenho que ficar com a bola quadrada. E enquanto isso, o Petrucci jogando pelo time. Exatamente. Tipo assim, ele jogando pelo time, óbvio, por ele também, tá? Mas, cara... Querendo que o companheiro dele venha pra cima. Pois é, ok. Talvez haja um pouco de umidade, porque o Petrucci não tem o retrospecto de um Jorge, de um Valentin Marques, de um Dani Pedrosa. Talvez. Mas, cara, um pouquinho de humildade não faz mal pra ninguém, velho. Cara, depois do Lutinelli campeão em 82, eu fico quieto em questão de pilotos que podem surpreender. É uma coisa impressionante. Vamos lá, ouvintes. Encerrando o Sexta Marcha, então é hora da gente relembrar. De encerrar tem rally também. Não, tem outra coisa que eu queria falar agora. A vinheta acabou, mas eu vou falar assim mesmo. Fórmula 1. A gente falou no bloco passado, eu esqueci de dar notícia, não foi só a Ferrari que agora vai ser patrocinada pela Philip Morris. Rapidinho, chutem quem acertou o contrato também. Estamos sabendo já. McLaren volta a ser... McLaren junta... a McLaren fazendo logo com quem? Com a British American Tobacco. Sim, ela volta a ser patrocinada por uma marca de tabaco desde 2004.
que a equipe não tinha o patrocínio de uma cigarreira. Acho que 2005, não? 2004, 2005 o top... Ah, não. 2005 foi o último ano da West, tá certo. 2006 é que o principal foi a Vodafone e a Johnny Walker. Sim. E também nos mesmos moldes da Ferrari. Divulgar produtos que ainda tem comercial legalmente e que não oferecem riscos. Apesar Enfim, que o pessoal da Austrália já tá de olho, né? Exato, mas se tá legalizado, vamos embora porque tá sossegado. Enfim, um patrocínio massa pra McLaren, né, dupla? Sim, até Pois que enfim, depois de anos e anos na penúria. Exato, aliás, quem tá na pendura é o Williams, né? Acertou com aquela Rocket lá, sei lá, porcaria de patrocinador. Que bosta de pintura é aquela? Parece camisa de seleção argentina. A Rocket é uma empresa de celulares made in China. Made in China, aí você entra no site. Sim, aí você entra no site e não tem produto pra vender. Isso tá me cheirando. Isso tá me cheirando uma 5-sec máxima que, pelo amor de Deus, viu? Agora, o carro da Haas ficou bonitinho até também, hein? O carro da Haas ficou maravilhoso. Como diria um colega meu, ficou Agora, tesudo. A apresentação da Toro Rosso, que foi nessa semana. Não, mais peraí, o mesmo. pausa. A apresentação da Toro Rosso, da Williams, é patrocinada por Boston Medical Group. Apareceu lá, acabou. Exatamente, terrível. Jogou um vídeo até 1 minutinho, acabou. Vamos lá então, gente. Vamos falar de rally Patrocínio agora. Boston Medical Group. Nossa, Vamos lá então. horrível isso. Terrível. Carlos, Minha gente, e saiu a lista do Rally da Suécia, a próxima etapa do WRC. A gente tá colocando isso como pauta porque um dos pilotos se cansou do Netflix e cansou de ficar jogando Forza, Gran Turismo, Esporte da Vida e resolveu voltar à ação. Minha gente, com 52 anos, Marcus Grönholm volta à categoria. meu Deus do céu. Vocês não tem o que fazer em casa, né? Alguém avisou pra ele que os carros estão mais rápidos? Olha que é na net. Acho que ele tá se importando muito com isso, né? Só que não. Ele tá querendo se divertir. Agora, se ele... Justo. Não, mas peraí, tudo não bem. Não duvide se ele fizer um bom desempenho. Ok, bom desempenho ele pode fazer. Mas na boa, Carlos, se ele vencer a corrida é pro resto da cambada ficar um mês no Everest refletindo sobre a vergonha alheia. Peraí, gente. Quanto tempo que ele não corre? Venci. Valeu, falou, fui. Não é, o piloto ficar um ano longe, tipo Loeb, vai. Não, já tá longe há quanto tempo? Já faz mais de 5 anos, pelo menos, no mínimo, que ele não senta num carro de rally. Rapaz. Complicado. Com isso fica o nosso menino enciclopédia, Eric, pra poder procurar depois. Quanto tempo o Grönholm estava em casa? Veremos o que vai ser esse Rally da Suécia. Ele vai ser atrativo por si só. Enquanto o Eric procura, é hora da gente passar para o nosso próximo quadro, porque é hora de homenagem, é hora da gente falar do personagens da história. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Nosso personagem de hoje não é piloto, não é jornalista, não é dirigente e não é dono de equipe. Vai ser quem então, Rodrigo? É uma espécie de anjo da guarda de muitos corredores. Porque nós estamos hoje homenageando o médico e professor Dr. Robert Hubbard, que faleceu no último dia 5 aos 80 anos de idade. Rodrigo, quem que é esse? Só o criador do Hans, o dispositivo que é preso ao capacete, que protege cabeça, pescoço e coluna de batidas fortes e que podem ser fatais devido a lesões nessas áreas. Ele era professor de ciência e mecânica de materiais na Universidade de Michigan. Já havia trabalhado nos anos 70 na GM, né? Ele, inclusive, que ajudou a desenvolver o Crash Test, né? E o Crash Test foi o que ajudou ele a completar o doutorado em propriedades mecânicas. Mas foi em 81 que os estudos para a criação do Hans ganharam corpo. Naquele ano, numa prova da INSA, em Mid, Ohio, morreu Patrick Jacquemart, o piloto canadense.
Ao lado do Jim Downing. O Downing era cunhado do Hubbard e amigo desse piloto, Jack Martin. Os dois, o Downing e o Hubbard, chegaram ao primeiro resultado final do Hans em 85. Na sequência, o trabalho feito com engenheiros acadêmicos da Universidade Wayne State, em Detroit, ajudaram a demonstrar formalmente o valor e o conceito do Hans. O primeiro deles foi vendido só em 91 e logo de cara despertou o interesse da Ford, da GM. As duas, inclusive, ajudaram a desenvolver cada vez mais. E, em 94, Dr. Sid Watkins. Sim, o médico da Fórmula 1, histórico médico da Fórmula 1, que concluiu que o Hans poderia salvar muitas vidas no esporte a motor. Claro que eles chegaram a essa brilhante conclusão depois daquele fim de semana em Imola, né? Em 2002, a FIA aprovou o dispositivo e, em 2003 em diante, o tornou obrigatório. Naquela época, a kart e a NASCAR já usavam o dispositivo, mas ele não era obrigatório. Ele era quem usava quem queria. E aí, nas 500 milhas de Daytona em 2001, um certo heptacampeão da NASCAR não quis usar, né? Sim, estamos falando de Aliás, ele era capacete aberto ainda, né? Exato. Estamos falando de Dale Earnhardt, histórico número 3 da NASCAR, que acabou morrendo e o laudo médico concluiu, né, a perícia concluiu que a fratura que ele teve no crânio teve ligação direta com a falta do Hans. A NASCAR tornou obrigatório a partir de então. A kart fez a mesma coisa. Na base do crânio, para ser mais exato. Exato. Ele teve... Aí a kart também aprovou o uso obrigatório. A IRL, por tabela, obrigou todo mundo a usar. E hoje ninguém imagina o esporte a motor, seja na terra, seja no ar. Sim, os pilotos da Red Bull Air Race usam o dispositivo também. As corridas de barco ou na MotoGP, redesenhado, mas tem a proteção também. Ninguém imagina o esporte a motor sem o Hans. Eric Carlos, bom, se trata de um cara que revolucionou, de certa maneira, o esporte a motor. Olha, eu colocaria ele juntamente de John Fitch como dois revolucionários da área do esporte a motor. Pra quem não sabe, John Fitch foi um piloto que também foi projetista da GM, e quando você vê em aqueles filmes americanos aquelas caixas d'água na beira em bifurcações, foi John Fitch que criou aquilo, não somente com água, mas também com areia. Todo mundo chama aquilo de barreira Fitch para diminuir um pouco o impacto de colisões. Exatamente. Fala, Eric. Só pra situar, pra quem não sabe, Hans significa Head and Support, quer dizer, suporte para cabeça e pescoço. Pra evitar principalmente o risco de fratura de base do crânio, que é uma coisa que acontecia muito em vários acidentes, como foi o caso do Dale Earnhardt, como foi o caso do Ratzenberger, como foi o caso do Brayton, Tony Betterhausen. O Brayton. Olha só, a lista, vocês estão vendo, ouvintes, a lista de pilotos que se salvariam Marcelo e Gonçalo Rodrigues 92 poderiam se salvar, né, com o Hans, né? A lista é grande. Aí o pessoal fala, mas o Ayrton Senna tem fratura na base do crânio. Mas o que matou ele de fato não foi... a fratura na base do crânio foi consequência da lesão que de fato matou ele, que foi a suspensão entrando na cabeça dele. A suspensão que ele persegue. Viu, pessoal? Foi o braço da suspensão. Não foi um tiro que ele levou da arquibancada, tá? Porque sempre tem retardado que fala assim. Quer dizer, foi uma... O cara inventou um dispositivo que hoje reduziu... Um dos dispositivos que reduziu o número de... Não digo nem de mortes, mas de lesões graves em decorrência de acidentes, né? Sim, porque muitas pancas, inclusive, o piloto sai ileso, muito em parte por causa do Hans. Né? E é uma coisa. Quando a gente vê esse dispositivo, nós temos que agradecer a ele, o Dr. Robert Hubbard, porque graças a ele a gente não tá tendo que noticiar toda semana praticamente piloto morrendo. E pra quem não entendeu muito isso de base de crânio, é como você pegar um lápis, ou alguma coisa assim de borracha, você puxar ele para trás e soltar, daquele ricochete, que em altas velocidades, a desaceleração fortíssima
faz com que aconteça isso e a base do crânio venha se quebrar. Pois é, e olha que quando ele lançou o Hans, todo mundo virou o olho falando que não ia dar certo, né? Imagina hoje. Com certeza. Se a gente for parar... Não, Rodrigo, se dá pra ver, o Halo também olha, a gente olha até hoje pro Halo. A gente olha até hoje pro Halo. Em compensação, e aí ele evitou que muitos pilotos... o Leclerc já tá em débito já com esse. E o Japinha que corre na GP2 também evitou de ir pro Halo. Nossa, que piada sem graça. Piada bosta! Ah, meu Deus do céu. Mas assim, que bom, né, Eric, que ele pôde ver o sucesso em vida. Sim, e como eu falei, ajudando a mais um dispositivo que ajuda a melhorar a segurança num esporte tão perigoso que é o esporte motor. Que é o esporte motor, isso é que a gente está falando aqui do Robert Hubbard, né? Que, né, mais um que completou a missão dele aqui embaixo, agora vai... Eu ia falar, vai salvar vidas lá em cima, só que não precisa, né? Nem salvar. É o momento tela azul aqui agora, gente. Vamos lá então, gente. Encerrando esse terceiro bloco com homenagem ao Robert Hubbard. Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a pouquinho tem momentos, tem as notas. A gente já volta.